Imagine receber uma missão diretamente de Deus, mas ao aceitá-la, você descobre que sua vida será marcada por rejeição, perseguição e sofrimento. Você aceitaria? Os grandes profetas do passado fizeram exatamente isso, pagando um alto custo pela verdade. Neste vídeo, você vai descobrir os sacrifícios e as provações enfrentadas por homens como Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros. Prepare-se, porque as revelações que você ouvirá aqui não são apenas inspiradoras, mas também desafiadoras para a nossa própria fé. Antes de mergulharmos nessa jornada, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. O testemunho dos profetas pode mudar a sua forma de encarar os desafios da vida. Jeremias foi chamado para um dos ministérios mais difíceis da Bíblia. Conhecido como o profeta chorão, ele foi escolhido por Deus para anunciar a destruição de Judá e a vinda do exílio babilônico. Desde o início, Deus o advertiu: eles lutarão contra você, mas não prevalecerão. Jeremias enfrentou prisões, humilhações públicas e até foi jogado em uma cisterna cheia de lama. Apesar disso, ele continuou proclamando a verdade, mesmo quando sua mensagem não era aceita. Você consegue imaginar o peso de ser rejeitado pelo seu próprio povo por fazer a vontade de Deus? Isaías começou seu ministério com uma visão celestial, onde ouviu o chamado de Deus: a quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Mas aceitar esse chamado significou pregar a um povo que não ouviria. A tradição judaica relata que Isaías foi cerrado ao meio durante a perseguição de Manassés, rei de Judá. Seu testemunho nos desafia a refletir: até onde estaríamos dispostos a ir para sermos fiéis ao nosso chamado? Ezequiel foi chamado para ministrar no exílio, em meio ao povo de Israel que já havia perdido tudo. Deus o instruiu a realizar ações simbólicas que pareciam absurdas, como deitar-se de lado por mais de um ano para representar o cerco de Jerusalém. A perseverança de Ezequiel em meio a situações tão difíceis nos ensina que a obediência muitas vezes requer sacrifícios extremos. Elias enfrentou o reinado opressor de Acabe e Jezabel, declarando com ousadia que o povo de Israel havia abandonado os caminhos de Deus. Ele foi perseguido após confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu, provando sua supremacia. Mas essa vitória teve um custo. Jezabel jurou tirar a vida de Elias, forçando-o a fugir para o deserto, onde enfrentou profunda solidão e desespero. Mesmo assim, Deus o sustentou, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ele não abandona seus servos fiéis. Daniel viveu em um contexto de cativeiro na Babilônia, um lugar hostil à fé em Deus. Ele enfrentou pressões constantes para se conformar às práticas pagãs, mas escolheu permanecer fiel. Quando proibido de orar, Daniel não cedeu. Como resultado, foi lançado na cova dos leões. Sua história nos lembra que a obediência a Deus nem sempre nos livra de desafios, mas nos garante. Sua Presiamós era um simples pastor de ovelhas quando foi chamado por Deus para confrontar os líderes de Israel sobre sua injustiça e corrupção. Ele denunciou os ricos que exploravam os pobres, chamando o povo ao arrependimento. Por sua ousadia, Amós foi expulso pelos líderes religiosos e políticos da época. Sua coragem nos desafia a falar a verdade, mesmo quando isso nos coloca em oposição aos poderosos. Esses profetas viveram em tempos diferentes, enfrentaram desafios variados, mas tinham algo em comum: sua fidelidade a Deus custou caro. Agora pense: qual é o preço que estamos dispostos a pagar pela verdade? Estamos prontos para enfrentar rejeição, críticas ou até mesmo perseguições para obedecer ao nosso chamado?
Miqueias, em meio à corrupção generalizada de Judá, trouxe uma mensagem poderosa. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse chamado à justiça ressoava como um confronto direto aos líderes gananciosos da época. Miqueias enfrentou oposição por expor os pecados da elite e defender os oprimidos. No entanto, sua mensagem é tão relevante hoje quanto era então, lembrando-nos que seguir a Deus requer integridade em todas as áreas da vida. A vida de Oséias foi um testemunho vivo do amor incondicional de Deus. Deus o chamou para se casar com Gomer, uma mulher infiel, como símbolo da relação de Israel com ele. Apesar da infidelidade dela, Oséias continuou a amá-la, demonstrando o coração de Deus para com seu povo. Esse profeta enfrentou não apenas a dor pessoal, mas também o julgamento das pessoas ao seu redor. Sua obediência nos desafia a amar e perdoar, mesmo quando parece impossível. Séculos após os profetas do Antigo Testamento, surge João Batista, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Jesus. Ele não tinha medo de confrontar líderes religiosos e políticos, incluindo Herodes Antipas, a quem repreendeu por seu casamento ilícito. Essa ousadia custou caro. João foi preso e posteriormente decapitado. Sua fidelidade até a morte nos ensina que viver para Deus pode exigir tudo de nós. Essas histórias não são apenas registros históricos, são alertas vivos para todos os que desejam seguir a Deus com sinceridade. Vivemos em uma época onde a verdade é frequentemente rejeitada, e o compromisso com os valores divinos pode trazer isolamento ou perseguição. Será que estamos prontos para tomar nossa cruz, como os profetas fizeram? Estamos dispostos a priorizar a vontade de Deus acima de nossa própria segurança ou conforto? Os profetas do passado enfrentaram resistência e sofrimento, mas suas mensagens não foram em vão. Deus usou esses homens para transformar gerações e preservar sua aliança com a humanidade. Hoje, embora o contexto seja diferente, o chamado para defender a verdade continua. Vivemos em um mundo onde a voz da verdade frequentemente é abafada pelo medo de rejeição ou de represálias. Mas, assim como Jeremias, Elias e tantos outros, somos chamados a ser luz em tempos de escuridão. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus declara: "Vocês são a luz do mundo." Assim como os profetas foram a voz de Deus em suas gerações, somos chamados a ser essa luz em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade. É importante lembrar que o compromisso com Deus pode vir com desafios. Talvez você não enfrente perseguições físicas, como Daniel na cova dos leões ou Isaías diante de um rei tirano, mas você enfrentará desafios emocionais e espirituais. Talvez você já tenha sentido a pressão de ficar em silêncio sobre sua fé. Talvez você tenha experimentado o desconforto de ser rejeitado por defender valores bíblicos. Lembre-se, você está em boa companhia. O apóstolo Paulo disse: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." A história dos profetas nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus nunca abandona seus servos. Assim como os profetas antigos, devemos nos comprometer a viver e proclamar a verdade, mesmo que ela seja impopular. Isso significa priorizar a palavra de Deus em nossas vidas, buscar intimidade com Ele e não comprometer nossos valores. Os profetas enfrentaram reis e multidões com coragem. Elias desafiou os profetas de Baal e Amós confrontou líderes corruptos. Da mesma forma, somos chamados a ter coragem para defender o que é certo, independentemente das consequências. Os profetas não confiaram em suas próprias forças. Jeremias clamou em lágrimas, Daniel orou com fervor
e João Batista manteve seu foco em Deus. Para sermos luz em nosso tempo, precisamos da força e da direção do Espírito Santo. Os grandes profetas nos deixaram um legado de coragem, fé e obediência. Suas histórias nos desafiam a refletir. Estamos dispostos a pagar o preço para sermos fiéis a Deus? Assim como eles, você também foi chamado para um propósito divino. Pode ser que o preço pareça alto, mas lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que o servem. Deixe um comentário compartilhando como essas histórias impactaram sua vida e o que você sentiu ao ouvir o testemunho desses homens de Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Que possamos ser inspirados pelo sacrifício dos profetas e viver como testemunhas fiéis da verdade de Deus.